Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula do professor Drico Souza. Sejam muito bem-vindos. Gostaria de agradecer demais o apoio que eu estou recebendo de vocês. Obrigado por estarem acompanhando o canal, por estarem comentando, por estarem me dando um feedback muito positivo. Tudo isso tem me ajudado demais a continuar produzindo conteúdo para vocês, ok? Na aula de hoje, nós estaremos estudando choques elétricos. Nós ainda estamos falando sobre aparelhos e dispositivos domésticos e suas especificações elétricas, como potência e tensão de operação. Nas habilidades que nós estaremos estudando, nós iremos ver a habilidade de identificar os perigos associados à eletricidade, identificar os procedimentos adequados para lidar com a eletricidade sem riscos e compreender como acontece o choque elétrico e quais os seus efeitos para o organismo. Na habilidade SAEB, nós estaremos estudando a habilidade de inferir uma informação implícita em um texto. Então, a partir de agora, todos atentos, abram seus cadernos, prestem muita atenção e venham comigo. Bom, primeira pergunta, pessoal. Você já tomou um choque ou tem algum relato envolvendo um choque elétrico para contar? Provavelmente sim, né? Então é muito comum as pessoas tomarem um choque em suas residências. Muitas vezes tem algum aparelho que não está ligado corretamente, ou alguma coisa que, de repente, um fio desencapado, enfim, algum descuido que você tomou, você acabou tomando um choque, certo? Ou pelo menos já ouviu alguém que tenha tomado, né? E você acha que todos os choques são iguais? Será que ele é da mesma intensidade para todo mundo? Bom, é óbvio que não, né? Então, dependendo da intensidade que uma pessoa toma um choque, né? Então, ela vai sentir mais dor, menos dor. Os efeitos, obviamente, no organismo, eles podem variar de acordo com a intensidade do choque que ela vai tomar. Então, a brincadeirinha aí, coloquei um GIF, né? Para quem é fã do Chaves. Tá aí as pessoas, né, de mãos dadas, todos tomando um choque, né? Esse episódio é muito engraçado para todos. Vamos lá. Então, questão número 1. Leia a notícia abaixo, assista ao vídeo e responda aos itens. Evitar riscos desnecessários, a melhor prevenção contra choques elétricos. Quais os perigos do choque elétrico? Como evitar acidentes fatais com eletricidade? O que acontece quando uma corrente percorre o corpo humano? São questões que vieram à tona depois do acidente fatal que vitimou um jovem que, durante o carnaval, encostou num poste de metal energizado. De acordo com o professor da USP de São Carlos, é importante evitar riscos desnecessários como manusear equipamentos conectados na tomada, quando se está mexendo com condutores de eletricidade, como a água, por exemplo. Mesmo aparelhos celulares podem provocar acidentes, muitas vezes fatais. Então, pessoal, é muito comum, né, a gente ver hoje as pessoas irem dormir e colocam o celular para carregar e colocam embaixo do travesseiro, né? Ou então está usando o celular e ele direto conectado na tomada. O problema disso é que se você tiver uma descarga na rede elétrica, a eletricidade ela vai procurar o melhor caminho, né? E um aparelho conectado na tomada, você falando no celular, por exemplo, pode ser que essa descarga chegue até você. Então, não só o celular, como qualquer outro equipamento, né? Muito comum, pessoal, a gente vê em filmes, né? O pessoal usando um secador na banheira e de repente, sei lá, se o secador cair na banheira, é óbvio que vai ter um contato da eletricidade com a água e a pessoa vai acabar morrendo eletrocutada, certo? Então é isso que nós estaremos vendo. Quais os perigos da eletricidade, como evitar, quando você tem uma corrente alta, quando você tem uma corrente baixa, como que a resistência elétrica pode te ajudar a se prevenir no caso de um choque elétrico, ok? Então, agora, nós estaremos vendo um vídeo e esse vídeo ele vai estar mostrando, né, um pouco dos cuidados que nós devemos ter com a eletricidade. Então, é um vídeo que é encontrado no YouTube, ok? É um vídeo muito interessante. Eu gostaria agora que vocês prestassem bastante atenção. Esse vídeo ele tem aproximadamente 6 minutos, ok? Quem quiser pode passar para frente, depois vai lá no YouTube e assiste. Mas é bem interessante esse vídeo. Prestem atenção, por favor.
Choque elétrico. Um dos mais graves e, infelizmente, também um dos mais comuns riscos em eletricidade é o choque elétrico, que nada mais é do que o conjunto de efeitos gerados no corpo humano pela circulação de corrente elétrica. Em termos de riscos fatais, o choque elétrico pode ser analisado sob dois aspectos. Corrente elétrica de baixa intensidade. A corrente elétrica depende da tensão e da resistência, como vimos anteriormente. Sendo assim, se temos tensão baixa e resistência alta, temos baixa corrente. No caso de choques por correntes baixas, os efeitos mais graves a considerar são as paradas cardíacas e respiratórias. Corrente elétrica de alta intensidade. Neste caso, temos tensão alta e resistência baixa. Nos choques por correntes altas, o efeito térmico é o mais grave, ou seja, teremos como efeito queimaduras externas e internas. Podemos dizer então que em trabalhos onde não é possível a desenergização do circuito, para evitar os choques elétricos ou minimizar seus efeitos, deve-se, entre outras medidas de controle, aumentar a resistência. Por isso, o uso de botas e luvas adequadas. Visto isso, não podemos afirmar que tensões altas sempre são responsáveis por choques com correntes elevadas, ou que tensões baixas resultam em choques de baixa intensidade, pois a corrente elétrica depende também da resistência. Os efeitos do choque elétrico dependem de vários fatores. Podemos citar principalmente percurso da corrente elétrica pelo corpo humano, intensidade da corrente elétrica, tempo de duração, área de contato, frequência da corrente elétrica, condições da pele do indivíduo, constituição física do indivíduo e estado de saúde do indivíduo. Entre os efeitos produzidos no corpo humano pelo choque elétrico, podemos evidenciar elevação da temperatura dos órgãos devido ao aquecimento produzido pela corrente do choque, queimaduras de primeiro, segundo e terceiro grau, rigidez dos músculos, comprometimento do coração quanto ao ritmo e batimento cardíaco, comprometimento da respiração e deslocamento de músculos e órgãos internos. Devemos atentar ao fato de que muitos órgãos aparentemente sadios, depois do choque, podem demorar dias ou até meses para apresentar sintomas, que muitas vezes não serão relacionados ao choque em função do tempo transcorrido entre o acidente e o aparecimento dos sintomas. Proteção contra choques elétricos. De acordo com a NBR 5410/2004, para proteção contra choques elétricos devem-se tomar os seguintes cuidados. Primeiro, partes vivas de instalações elétricas não devem ser acessíveis. Segundo, massas ou partes condutivas acessíveis não devem oferecer perigo, seja em condições normais, seja, em particular, em caso de alguma falha que as torne acidentalmente vivas. Mesmo seguindo estas orientações, ainda assim, choques podem ocorrer. No primeiro caso, o choque pode acontecer quando algum indivíduo desavisado toca a parte viva do circuito elétrico. Neste caso, a corrente elétrica do choque é reduzida pela resistência elétrica do corpo humano, resistência do calçado, resistência de contato do calçado com o solo, resistência da terra no local dos pés, no solo. Podemos imaginar vários exemplos de acidentes para ilustrar o primeiro caso, como uma criança que coloca um prego na tomada ou um operário que toca acidentalmente a rede elétrica com um vergalhão. As medidas de proteção básicas que devem ser previstas para evitar choques, neste caso, são isolação ou separação das partes vivas, uso de barreira ou invólucro, limitação de tensão,
Uso da tensão de segurança. Seccionamento automático. Utilização de DDR, dispositivo diferencial residual, por exemplo. No segundo caso, o choque elétrico acontece quando regiões neutras tornam-se vivas, através de uma fuga de corrente elétrica na instalação ou nos equipamentos. Um exemplo de choque neste caso pode ocorrer quando encostamos em uma máquina de lavar ou no registro de um chuveiro. Normalmente, estas partes não deveriam apresentar risco de choque elétrico. Entretanto, pode acontecer uma fuga de corrente elétrica, ou seja, pode haver corrente elétrica circulando em tais partes e quando o indivíduo entra em contato, a corrente elétrica passa pelo seu corpo em direção ao menor potencial, que é geralmente a Terra. Para evitar choques desse tipo, devemos utilizar dispositivos de seccionamento automático, aterrar adequadamente as máquinas e equipamentos elétricos, isolar estas partes com material não condutor, borracha, por exemplo. Isolação suplementar. Olha que bacana, pessoal. Então, você vai observar o seguinte. Aqui está o vídeo. Ok. Observa que eu quis colocar esse vídeo porque é um vídeo muito didático, né? Muito bacana. E ele vai nos ajudar muito a responder as próximas perguntas, tudo bem? Então eu espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo tenha trazido coisas novas para vocês, né? E fiquem atentos, porque realmente o risco da eletricidade, né? Mexer com eletricidade é muito alto. E o que você mais tem, né? São casos de acidentes, de pessoas que acham que trabalhar com eletricidade é só juntar o fio e tá tudo certo. E na verdade a gente sabe, né, que tem todo um conhecimento técnico e teórico para você estar mexendo, né, com instalações residenciais, tá montando um circuito. Então não é tão simples quanto parece e os riscos são enormes, né? Então fiquem atentos quanto a isso. Bom, agora eu tenho uma pergunta. Na letra A diz o seguinte: quais são as consequências da passagem da corrente elétrica com diferentes intensidades pelo corpo humano? Então nós já vimos, né? No próprio vídeo já mostrava isso. Para não escrever tudo de novo, eu já coloquei a resposta aqui particionada, que diz o seguinte, ó: o choque elétrico, né, como nós vimos, ele é um dos maiores riscos em eletricidade e ele nada mais é do que o conjunto de efeitos gerados no corpo humano pela circulação da corrente elétrica. Em termos de risco fatal, ele é analisado em duas etapas. Quais são? Vamos lá. Então, a primeira etapa, ó, você tem uma corrente elétrica baixa, certo? De baixa intensidade. Então, o que você vai ter para que você tenha uma corrente baixa? Você vai ter uma tensão baixa e uma resistência alta. No que isso resulta? Numa baixa corrente, ok? Então tá lá, ó, tensão baixa é a voltagem, tá? Voltagem baixa e resistência alta. Então, essa baixa corrente ela vai ficar em torno de 10 mA a 25 mA. Quais são os efeitos? Os mais graves que você pode observar são paradas cardíacas e respiratórias. Porém, dificilmente o indivíduo vai vir a óbito, ok? Agora vamos ver o caso oposto. Ó, corrente elétrica de alta intensidade. Então, para que eu tenha uma corrente de alta intensidade, o que eu preciso ter? Eu preciso ter uma tensão alta e uma resistência baixa. Isso faz com que a corrente circule mais facilmente. O resultado disso é que eu vou ter uma alta corrente. Então, essas correntes acima de 200 mA vai causar o efeito térmico, como nós vimos no vídeo. Em outras palavras, queimaduras, tanto externas quanto internas, ok? Então, o que a gente deve fazer para trabalhar com corrente elétrica? Basicamente, a gente aumenta a resistência. Aumentando a resistência, como que a gente pode fazer isso? Você pode usar luvas e botas de borracha, certo? O efeito do choque elétrico ele vai depender de vários fatores, como nós vimos. Um deles é o percurso da corrente elétrica, por onde ela vai passar, certo?
pelo corpo humano. Se ela passar pelo corpo inteiro, acaba sendo pior, né? A intensidade, se é corrente alta ou baixa, o tempo que a pessoa fica tomando choque, a área de contato, então por onde que ocorreu essa descarga elétrica, foi pela mão, pelo pé, enfim, a frequência da corrente elétrica, as condições da pele do indivíduo, exemplo, se a pele está seca, está molhada, está úmida, e o estado de saúde, ok? Vamos lá então, continuando. Analise a seguinte situação. Um eletricista relata que, mesmo calçado com uma bota de borracha, tomou um choque ao fazer a manutenção na rede elétrica residencial. Explique por que isso ocorreu. Na verdade, quando você coloca uma bota, pessoal, você vai impedir que o choque elétrico, né, se feche com o chão. Então, o eletricista fechou o circuito com o próprio corpo dele. Então, a eletricidade não foi para o chão, ela circulou no próprio corpo dele, ok? Ela não chegou a descarregar no chão. Então, o que ele pode ter feito? Para que isso tenha acontecido, ele pode, por exemplo, ter pegado um fio fase, que é um fio energizado com uma mão, e com a outra ele pegou um neutro. Então, só de fazer isso já é o suficiente para tomar o choque. E a bota não consegue isolar esse choque, porque ele não se fecha pelo chão, como eu já havia dito. Também é possível que o circuito tenha se fechado entre o corpo do eletricista e o solo. Por quê? Mesmo estando com uma bota de borracha, se ele tiver com valores de tensão muito alto, ó, tensão bastante elevados, a borracha não consegue segurar, então ela não mantém. Então, isso é algum dos cuidados que você tem que tomar, ok? Então, provavelmente aqui, ele, mesmo estando com a bota, obviamente, né, ele tomou o choque porque fechou o circuito com o corpo. Mas, por outro lado, se ele tivesse tomado um choque, se o choque foi de uma tensão muito alta, a bota não consegue segurar. E aí, obviamente, ela perde as suas características. Então, ele toma pelo chão, tá? O circuito se fecha pelo chão. Quais são os fatores que mais influenciam no choque? Então, o que nós vimos, pessoal? Vamos lá. Nós vimos que um deles é a tensão da rede elétrica, que é a voltagem, a resistência elétrica da pele, se ela está seca ou molhada, além do lugar onde a corrente circula. Então, ó, o lugar. Correntes que atravessam o coração podem causar o quê? Alterações no ritmo cardíaco, como por exemplo a arritmia. E em outros problemas, né, se for muito intensa, pode levar até a morte. Questão número 2. Observe a tabela abaixo e compare o que pode acontecer se uma corrente elétrica percorrer o corpo de uma pessoa. Com a pele molhada, então a resistência de 1000 ohms, e com a pele seca, resistência de 1 milhão de ohms, quando submetida a uma tensão de 127 volts. Pessoal, perceba a diferença, né? Ó, pele seca, 1 milhão de ohms. Pele molhada cai para 1000. Olha quantas vezes cai. Cai 1000 vezes. É absurdo, gente. Então, vamos lá. Vou pegar a caneta aqui que a gente vai ter que fazer continha, ok? Primeira coisa, eu preciso saber quanto que é a corrente elétrica que passa nos dois casos. Aqui com a pele molhada, ok? Utilizando essa resistência. E aqui com a pele seca, utilizando também, né, todos eles submetidos a uma tensão de 127 volts. Então, para calcular a corrente, a gente vai usar a primeira lei de Ohm, lembra? U é igual a R vezes I. Como eu quero calcular a corrente, o U vai passar dividindo. Então, o R passa dividindo. Então, vai ficar U sobre R. Ok? Então, vamos lá. Eu vou escrever aqui embaixo, tá? Primeiro com a pele molhada. Pele molhada. Então, você tem o quê? A corrente da pele molhada é a sua tensão, que é 127, dividido
pela sua resistência, que no caso 1000 ohms. Quanto que vai dar isso daqui? Então a corrente da pele molhada vai dar 0,127 amperes. Eu só caminhei 3 casas com a vírgula, ok? Então, ó, deixa eu já pegar o marca-texto aqui, deixar marcadinho aqui. Ó, essa é a minha resposta final. Agora eu vou fazer o mesmo cálculo com a pele seca e vocês irão perceber a diferença. Depois a gente vai analisar a tabela, ok? Então vamos lá. Pele seca. Calculando a corrente com a pele seca. A tensão não mudou, né? A tensão é 127. Só que o que mudou? A resistência, né? A resistência agora é 1 milhão de ohms. 6 zeros. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quanto que vai dar isso daqui? Então, a corrente com a pele seca vai dar 0,00127 amperes. Tá aí. Olha que interessante, pessoal. Deixa eu pegar o marca-texto de novo aqui para marcar, que agora nós iremos analisar a tabela. Então, vamos lá. Então, com a pele seca, perdão, com a pele molhada, a pessoa estaria aqui, ó. Ela está acima disso, está muito acima. Então, o que pode acontecer? Se a corrente atravessar o coração por mais de 1 segundo, vai causar um comprometimento sério, que é a fibrilação, que pode ser fatal. Então, aqui, esse indivíduo aqui, provavelmente, tomando um choque dessa intensidade, ele vem a óbito, ok? E com a pele seca, ó, 0,00127, estaria aqui, ó. Estaria nessa faixa aqui. Então ele vai sentir dor, porém não é o caso de vir a óbito, ok? Vai ser um choque mais aquele choque de susto mesmo, né? Mas ainda não é tão forte assim, porque o último aqui já é quase certeza de que o indivíduo vem a óbito com uma intensidade de corrente elétrica como essa, ok? Vamos lá. Um carro foi atingido, questão 3, né? Um carro foi atingido por um fio de alta tensão. Cite quais deverão ser os procedimentos de segurança para que não ocorra nenhuma vítima. Pessoal, sei lá, o carro está passando, caiu um fio de alta tensão, o fio ficou lá no carro. Vocês concordam comigo que se a pessoa descer, ela vai pôr o pé no chão, e uma das coisas que pode acontecer é que a corrente elétrica se feche pelo chão e ela tome toda aquela descarga de corrente elétrica? Então, o mais indicado mesmo, né, seria a pessoa ficar dentro do carro. Por quê? Primeiro que o carro ele é o que nós chamamos de gaiola de Faraday, né? Ele tem uma blindagem eletrostática que faz com que as pessoas que estejam no seu interior não tomem choque elétrico. E, obviamente, né, essa blindagem eletrostática faz com que as pessoas fiquem em segurança. Então, o que é o ideal? O ideal é chamar os bombeiros, obviamente, né? E aí essa pessoa vai ser atendida, eles vão desligar a rede elétrica, desenergizar o fio. Toda a eletricidade estática que fica acumulada no interior no exterior do carro, no caso a lataria, ela tem que ser descarregada, então você pode usar um fio para você aterrar, certo? E aí sim, depois as pessoas podem descer. Então dá uma olhada lá, ó. Então, a pessoa espera a chegada do bombeiro, a estrutura metálica funciona como uma gaiola metálica, ok? Nós chamamos de gaiola de Faraday, tá? Isso faz com que as pessoas não tomem choque, né? E as pessoas que estiverem fora do veículo devem evitar contato com o carro, permanecendo a uma distância de até 25 metros.
Então, só o fato de você ficar próximo, você já pode tomar um choque, ok? Vamos lá. Bom, pessoal, então a nossa videoaula de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por estarem comigo nessa videoaula. Agradeço demais a participação de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Cuidado com instalações elétricas. Cuidado com os aparelhos elétricos que apresentam algum fio desencapado, alguma coisa nesse sentido. Principalmente carregador de celular, né, que a gente acaba usando bastante e aí quer emendar o cabo com fita isolante, quer fazer tudo quanto é tipo de gambiarra. Muito cuidado, porque isso pode ser bastante perigoso, ok? Então, fique em casa. Se Deus quiser, logo mais estaremos juntos em sala de aula. Agradeço demais a participação de vocês. É isso aí. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.